Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal História e Outras Coisas. Eu sou Bruno Ferreira e vamos de resumo didático de história. E o tema que vai ser abordado é Brasil Democrático, que é o período da história do Brasil de 1946 a 1964. É um período onde alguns presidentes passaram pelo poder no Brasil. Presidentes esses que são escolhidos de forma democrática através do voto, né? Por isso que é o período Brasil Democrático. A gente vinha antes de uma ditadura, né? Que foi o Estado Novo. E depois tivemos a sucessão de alguns presidentes no poder. Vai ficar esse barulho chato, porque hoje o vizinho inventou de fazer uma reforma aqui. Então, em algum momento vai ter furadeira, vai ter batida, mas tudo bem. Voltando ao assunto. Então, nesse período de 1946 a 1964, alguns presidentes passaram pelo poder. Eu já fiz um vídeo falando de dois deles, que é o presidente Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas. Vai aparecer aqui para vocês, ou aqui ou ali, falando melhor sobre esse assunto, explicando as principais características desses dois presidentes, né, os principais acontecimentos históricos desse período. E agora eu vou estar trazendo para vocês o resuminho de mais 3 presidentes que sucederam o poder no Brasil durante esse período de 1946 a 1964. Quem são eles? O primeiro, Juscelino Kubitschek. Depois eu vou falar de Jânio Quadros, que teve uma passagem curta na presidência, né? Não conseguiu terminar o seu mandato. E depois João Goulart, que João Goulart também não vai conseguir terminar o mandato, porque nós teremos o golpe militar de 1964. Aí a gente tem o período da ditadura militar, que em breve eu vou estar postando também essa videoaula para vocês. Estão prontos? Já pegou o caderno aí para anotar as principais ideias? Então, vamos nessa! Bom pessoal, mas antes de tratar especificamente dos governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, é importante a gente relembrar um pouco sobre o governo anterior, que era o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que estava no seu segundo mandato, pegou o Brasil com muitas crises econômicas, com uma oposição muito grande no seu governo, e diante de toda essa pressão, Getúlio Vargas, infelizmente, comete suicídio. Ele deixa, né, a carta testamento, onde ele fala umas questões, faz um desabafo e deixa aquela frase clássica da história, que é: saio da vida para entrar na história. E aí, pessoal, em agosto de 1954, comete suicídio, mas ainda havia tempo do governo de Getúlio Vargas, né, que só terminaria no final de 1955. Dessa forma, o governo de Getúlio Vargas passou a ser governado por substitutos, né? Se eu não me engano, foram 3 pessoas que passaram pelo governo depois de Getúlio Vargas. E aí, em outubro de 1955, ocorrem novas eleições para presidente. Nessas eleições, 2 partidos de tradição getulista, que era o PTB e o PSD, se unem e lançam a candidatura de 2 grandes personagens da história, que é Juscelino Kubitschek, que já havia sido prefeito em Belo Horizonte e governador em Minas Gerais, e o seu vice, João Goulart. E eles conseguem vencer as eleições. Não com a maioria dos votos, né? Conseguiram com 35% dos votos. Mas a Constituição vigente, que era a Constituição de 1946, não afirmava que tinha que ser maioria. Só que esse fator vai abrir brecha para que um movimento de oposição tentasse, logo de início, já derrubar esse governo, tentar um golpe. Quem foram esses? Foi o movimento da UDN, que era a União Democrática Nacional. Tá? Então, esse partido que já fazia oposição desde o governo de Getúlio Vargas não vai aceitar o resultado das eleições e vai conspirar um movimento de golpe contra as eleições de 1955 que elegeram Juscelino Kubitschek. Esse movimento ele acabou não tendo força, justamente porque a Constituição não afirmava que deveria ser maioria, né, 50% mais 1 nos votos. E, enfim, essa tese acabou sendo abafada. No entanto, a UDN vai usar outros argumentos para desmoralizar e impedir a candidatura de Juscelino Kubitschek. Um deles vai ser
aquele discurso que existe até os dias de hoje, infelizmente, que é da ameaça do comunismo internacional. Esse discurso foi disseminado, mas também não deu forças o suficiente para derrubar, né, para impedir a candidatura de Juscelino Kubitschek. Eles articularam um movimento com apoio até mesmo das Forças Armadas, e o presidente que estava no poder no lugar de Getúlio Vargas, né, que era o Café Filho, também vai apoiar esse movimento golpista. No entanto, o ministro de Guerra, General Henrique Teixeira, ele que era de uma tradição mais legalista, né, que seguia a Constituição, ele vai desmontar toda essa conspiração golpista e dia 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil. A UDN não desistiu assim tão fácil dessa ideia de golpe e posteriormente tentou novamente, né, articulou um movimento com o apoio da aeronáutica. No entanto, esse movimento foi rapidamente abafado, né, pelo governo de Juscelino Kubitschek, mostrando aí a sua habilidade de governar. Mesmo diante de várias tentativas de golpe, Juscelino Kubitschek consegue chegar à presidência do Brasil. E JK já era bastante conhecido na vida política, né? Ele já havia sido prefeito em Belo Horizonte e governador em Minas Gerais. E durante esse período político de JK, ele ficou conhecido como um grande entusiasta da modernidade e do progresso. Foi ele que desenvolveu as principais políticas desenvolvimentistas para o Brasil. O seu governo vai utilizar como lema a seguinte frase: fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 anos. Para conseguir fazer isso, JK, em 1956, ele vai lançar um Plano Nacional de Desenvolvimento, que ficou mais conhecido como Plano de Metas. Era um programa que priorizava o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, energia, transporte e estímulo ao desenvolvimento industrial. Entre as principais medidas desse programa, a gente pode destacar a construção de usinas hidrelétricas, né? Aí tivemos a construção da usina de Furnas, que se tornou uma das maiores do Brasil, e a usina de Três Marias, tá? As duas no estado de Minas Gerais. Uma outra medida adotada foi a implementação da indústria automobilística. Então, surgiram novas indústrias de produção de automóveis. Essa indústria chegava a produzir aproximadamente 300 mil veículos por ano e 90% das peças eram fabricadas no Brasil. Tá? Isso com certeza gerava muito emprego e acesso à tecnologia. Outra medida foi a ampliação da extração do petróleo, que chegou a crescer aproximadamente 150%, né, a extração do petróleo no Brasil. E outra medida foi a construção de rodovias, tá? Cerca de 20 mil quilômetros de estradas, tá? Uma das principais foram as estradas que ligavam Belém a Brasília. Além dessas obras que eu acabei de explicar para vocês, Juscelino se destacou pela construção da nova capital para o país, no caso Brasília. Essa seria a principal obra defendida no programa de governo de Juscelino Kubitschek, porque ela representaria o símbolo, né, de modernidade que tanto almejava e tanto pregava o seu plano de governo. Para desenvolver essa obra, né, essa construção, ele vai contar com o apoio do urbanista Lúcio Costa e do grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Para desenvolver uma construção tão grande, vai ser necessária uma grande demanda de trabalhadores. Tá? Esses trabalhadores, em sua maioria, eram pessoas que saíam do Nordeste e iam para a região Centro-Oeste em busca de trabalho. Trabalhavam longas jornadas de trabalho e se revezavam dia e noite para construir essa obra tão grandiosa. Esses trabalhadores eles ficaram conhecidos como candangos. O período de construção da obra durou aproximadamente 3 anos e só ficou pronta em abril de 1960. A partir dessa situação, a região Centro-Oeste, que até então era uma região bastante excluída no cenário político e econômico brasileiro, passa a ter mais visibilidade e vai ficar conhecida pelas pessoas na época como a Grande Terra Prometida. A política desenvolvimentista promovida por Juscelino trouxe bastantes avanços, né? Principalmente trouxe a modernidade ao país.
No entanto, o plano de metas do governo permitiu a entrada de grandes empresas multinacionais, no processo que se chama de internacionalização. O que acontece? As empresas multinacionais começaram a entrar e passaram a controlar importantes setores da indústria, como por exemplo o setor de eletrodomésticos, automóveis, tratores e indústrias farmacêuticas. Então, os estudiosos, os nacionalistas dessa época, diziam que o governo de Juscelino ele foi importante porque ele trouxe a modernidade para o país. No entanto, tratou de desnacionalizar, ou seja, de não valorizar tanto a produção nacional brasileira. Uma outra questão dessa política desenvolvimentista de Juscelino é que ela trouxe altos custos sociais e econômicos para o país. Por exemplo, o aumento da dívida externa. Então, para o Brasil conseguir construir e desenvolver todas essas obras públicas, o país precisou pedir empréstimos a outros países, o que fez com que a nossa dívida externa aumentasse cada vez mais. Um outro fator vai ser o que? A inflação e os baixos salários. O que acontece? Para fazer todas essas obras, indiretamente acabou gerando a inflação, ou seja, o aumento dos produtos. Porém, o salário dos trabalhadores permaneciam meio que congelados. Então, essa situação vai fazer com que os trabalhadores ficassem cada vez mais estrangulados, se sacrificando, enquanto isso a concentração de renda aumentava cada vez mais. Um outro fator vai ser o que? O êxodo rural. Como essas indústrias elas foram criadas, o desenvolvimento industrial foi principalmente para os grandes centros urbanos, boa parte da população das áreas rurais começaram ao quê? A migrar, a se deslocar para as grandes cidades. Por volta de 1960, cerca de 45% da população vivia nessas cidades, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E esse fator fazia com que muitas pessoas vivessem em péssimas condições nas cidades, encontrasse a miséria, a pobreza. Que vamos pensar o seguinte: você tem um aumento da inflação, você tem os salários praticamente congelados, a dívida externa aumentando e as pessoas indo para os centros urbanos, vai gerar todo um caos de miséria e pobreza nas grandes cidades. O governo JK ele é frequentemente associado à construção de grandes obras, como foi o caso de Brasília, das usinas de Furnas, grandes estradas. E esse fator de modernismo, desenvolvimentismo, vai atrair grande parte aí, dos hábitos de consumo da classe média. E aí esse período ficou conhecido por muitos como o período dos anos dourados, por conta de toda essa euforia, de uma forma romântica se colocou esse nome de anos dourados. E essa é uma época de grande desenvolvimento, por exemplo, da televisão, a televisão passando a fazer parte do cotidiano das pessoas, O rádio também, o rádio foi muito difundido nessa época, e esses meios de comunicação que mostravam notícias, programas de entretenimento, imagens das grandes cidades na época, trazia uma imagem bastante positiva dos grandes centros urbanos. E esse fator cultural é um dos fatores, por exemplo, que impulsionava, influenciava o êxodo rural, as pessoas deixando o campo ligadas a um sonho de viver nos grandes centros urbanos, da qual se vendia uma imagem muito positiva, muito moderna. Nessa época também começaram a se difundir bastantes ritmos, músicas populares. Nos carnavais as clássicas marchinhas tomavam muita força, e também é a época ali por volta de 1950 que surge um movimento musical brasileiro conhecido como a Bossa Nova, que trazia uma música mais sofisticada, principalmente no aspecto da harmonia. Vai se destacar aí vários artistas nessa época, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, e uma das canções que se tornou símbolo desse período vai ser Garota de Ipanema, Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça,
Apesar dessa certa estabilidade no governo de Juscelino Kubitschek, ele não ficou livre das acusações de corrupção durante seu governo. Então a oposição e a imprensa atacou muito ele nesse sentido, principalmente em relação à construção de Brasília. No entanto, mesmo diante de todos esses ataques, JK procurou sempre garantir, de uma certa forma, as liberdades democráticas. Então não houveram registros de prisões políticas nessa época. As diversas correntes filosóficas de pensamento podiam se manifestar livremente, exceto o Partido Comunista, que ainda agia na ilegalidade. Ao final do governo ocorreram eleições diretas, e nessas eleições Jânio Quadros saiu vitorioso, pois soube utilizar muito bem todos esses discursos de corrupção que era acusado o governo de Juscelino Kubitschek. E assim a gente encerra esse governo JK e passa agora para o governo de Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros foi um político sem grandes vínculos partidários, recebeu o apoio da UDN e de alguns outros partidos antigetulistas. Ele vence as eleições com 48% dos votos, foi uma vantagem bem considerável. Tomou posse no dia 31 de janeiro de 1961. Ele foi o primeiro presidente a ser empossado na nova capital, Brasília. De acordo com a legislação eleitoral vigente, um presidente podia ser de uma chapa e o seu vice ser de outra. E nessa situação, uma aliança entre duas chapas, Jânio Quadros vai ter como vice um seu rival, João Goulart. Tá? Então era permitido aliança entre chapas, diferente. Dessa forma você tem Jânio Quadros presidente e o rival dele, que era o João Goulart, como vice. O Jânio vai chegar à presidência coroando uma longa carreira política, e uma carreira repleta de sucessos. Ele já havia sido vereador em São Paulo, deputado por São Paulo, prefeito e governador. Então ele teve uma carreira muito longa e com bastante sucessos e vitórias. E o estilo considerado típico de Jânio Quadros era um estilo exibicionista, moralista e demagógico. Durante a campanha dele, ele vai conquistar muitos eleitores, prometendo acabar com a corrupção e varrer toda a sujeira da administração pública. O principal símbolo da sua campanha era justamente uma vassoura, E o jingle do seu governo, que fez bastante sucesso na época, era um jingle mais ou menos assim, ó. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, vassourinha. Os analistas políticos consideram a figura de Jânio Quadros bastante difícil de ser definida. Em alguns momentos ele surpreendia a todos, adotando algumas medidas relacionadas a problemas bem corriqueiros no país, como por exemplo ele enviava bilhetinhos dando ordens para que fosse proibido o uso de lança-perfume no carnaval, a proibição de brigas de galo, de corridas de cavalo em dias da semana, a proibição do uso de biquínis em desfiles, Olha aqui, adotando algumas medidas muito importantes para o Brasil, Os analistas também dizem que era difícil definir se ele era de esquerda ou de direita, Sabe-se que ele era contra o capitalismo, ou melhor, contra o comunismo, e era a favor de uma política internacional aberta, o capital estrangeiro, seguia direitinho ali as regras do FMI, porém ali beirando a Guerra Fria, aquela divisão política no mundo, ele defendia uma política externa independente dos interesses das grandes potências. Então ele adotava algumas medidas também que pendiam mais para o lado da esquerda. E foi, principalmente nesse contexto da política exterior e da diplomacia, que ele vai trazer para o seu governo uma das principais crises, E aí que acontece? Uma das primeiras medidas que vai gerar essa crise
vai ser que ele vai determinar o reatamento das relações políticas e econômicas com os países comunistas, né, União Soviética e China. Essa medida vai provocar diversas críticas dos partidos que o apoiavam, por exemplo, a UDN, e também dos representantes das empresas multinacionais, que, né, em meio ao cenário da Guerra Fria, não via essas relações com bons olhos. Uma outra situação que vai agravar ainda mais essa crise é que Jânio Quadros vai homenagear o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, tá? Então o que acontece? Ele fez uma homenagem pública a um dos principais líderes da Revolução Socialista de 1959, né? A Revolução Cubana. E aí essa situação vai deixar com certeza as elites capitalistas extremamente furiosas, né? Tanto as elites capitalistas nacionais como internacionais. E aí temos um dos principais motivos da crise do governo Jânio Quadros. Diante das atitudes do presidente Jânio Quadros, né, o líder, né, o presidente da UDN, ele em rede nacional acusa Jânio Quadros de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Jânio Quadros ele tinha bastante prestígio popular, mas essa situação, né, perdendo o apoio da UDN, perdendo o apoio dos grandes empresários brasileiros e dos grandes setores da imprensa, ele adota mais uma medida que vai surpreender a todos, ou seja, ele escreve uma carta, endereça ela ao Congresso e nessa carta ele pede a sua renúncia, tá? Isso foi no dia 25 de agosto de 1961. Eu vou ler um trecho aqui da carta dele, onde ele meio que dá a justificativa da sua atitude. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Segundo interpretações, né, dizem que talvez essa carta era uma estratégia de Jânio Quadros para tentar gerar uma certa comoção, né, gerar uma certa mobilização das forças populares, das forças militares a favor da sua permanência. Mas não é isso que acontece. O Congresso imediatamente aceita o pedido de renúncia e Jânio Quadros sai do cargo. E aí, pessoal, somente anos mais tarde, tá? 1985, Jânio Quadros ele vai tentar a reeleição à prefeitura na cidade de São Paulo e consegue se reeleger. De acordo com as normas da Constituição vigente, né, com a renúncia de Jânio Quadros, deveria assumir então o seu vice João Goulart, mais conhecido como Jango. No dia da renúncia, o Jango estava numa viagem oficial lá na China, então imediatamente ele não assumiu o cargo, né? O cargo ficou ocupado de forma interina pelo presidente da Câmara. E aí, aqui no Brasil, vão se formar um movimento que era contrário à posse de Jango, né? Não queria a posse de Jango, que era principalmente o que? Os membros da UDN. Os membros da UDN, eles queriam que saísse o Jânio Quadros, mas também não eram a favor que o vice assumisse no lugar. Eles eram contrários a isso. E dessa forma eles vão criar o quê? Uma junta militar e vão tentar vetar a posse de Jango. E essa situação vai gerar toda uma divisão política no Brasil. De um lado você vai ter um grupo que era contrário à posse de Jango, né? De João Goulart. Esse grupo seria formado, né, principalmente por comandantes militares, os membros da UDN e também grandes empresários nacionais e estrangeiros, tá? O que eles alegavam? Qual a principal alegação para que Jango não assumisse o cargo? É que ele representava um perigo comunista, um perigoso comunista. Já o grupo favorável à posse de João Goulart vai defender a legalidade, ou seja, o cumprimento da Constituição vigente, tá? Esse grupo ele era formado principalmente por trabalhadores, né, sindicalistas, profissionais liberais e pequenos empresários. Essa frente legalista, né, de apoio à tomada de posse por João Goulart, ela era liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado do Jango.
tá? E também tinha o apoio dos comandantes do Terceiro Exército, tá? Principalmente o general Machado Lopes. O confronto entre esses dois grupos políticos deixava o Brasil numa situação bastante complicada, né? Parecia que ia haver uma verdadeira guerra civil, né? Isso realmente era uma ameaça. E aí, para evitar esse tipo de problema no Brasil, chegou-se à conclusão que era necessário um acordo político, tá? Uma solução política. E que solução seria essa? Que o vice-presidente só iria assumir o poder se o Brasil adotasse o sistema parlamentarista. E aí o que acontece? Nesse sistema de governo, parlamentarismo, o presidente da República exerce apenas o poder de chefe de Estado e, no caso, a chefia do governo cabe ao primeiro-ministro, tá? Que é indicado pelo poder legislativo. Nessas condições, João Goulart assumiria a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. No entanto, João Goulart aceitou, né, essa condição, né, foi negociada entre os setores e uma emenda constitucional foi aprovada pelo Congresso em 30 de agosto de 1961. Estabeleceu-se assim, então, o parlamentarismo no Brasil. João Goulart ele vai tomar posse na presidência no dia 7 de setembro de 1961, mas esse sistema parlamentarista não durou muito tempo, né? Durou apenas aí 14 meses, porque a emenda constitucional tinha estabelecido que esse sistema só entraria em vigor através de um plebiscito. E nesse plebiscito, a maioria da população votou contrária ao sistema parlamentarista e a favor do sistema presidencialista. Dessa forma aí, né, voltando ao sistema presidencialista, João Goulart passaria a ter mais poder para governar e, dessa forma, iria empenhar uma linha política nacionalista e reformista que lhe causaria muitos problemas. O governo de João Goulart iniciou-se em um período de graves problemas econômicos e sociais no país. Um momento onde a inflação não havia sido controlada e a desconfiança nesse governo era cada vez maior. E aí, diante de uma situação como essa, em 1962, ele decide elaborar o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse plano trienal ele foi elaborado pelo economista Celso Furtado, que na época ocupava o cargo de ministro de Planejamento. Entre as principais medidas do plano trienal, destacava-se promover melhor distribuição das riquezas, desapropriando os latifúndios improdutivos para defender os interesses sociais. Uma outra medida era nacionalizar as refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação sem prejudicar os trabalhadores, né, a classe trabalhadora. Enfim, um conjunto de medidas bem alinhados a uma política de esquerda, mas essas medidas do plano trienal não deram tanto êxito assim, tá? A inflação e o custo de vida continuaram a subir bastante, as exportações caíam muito e boa parte dos empresários nacionais e estrangeiros reduziam os seus investimentos no país, tá? Então, desconfiados com essa política de João Goulart, muitos empresários tinham receio de investir no Brasil e, além do mais, aquele velho temor da ameaça comunista, né, do fantasma comunista, continuava rondando o país. Com toda essa situação de desconfiança, o governo de João Goulart foi marcado por muita polarização da sociedade, né? Assim mais ou menos como está acontecendo nos dias atuais. Essa polarização, né, acabava aflorando diversas mobilizações sociais, tá? Diversos setores da sociedade brasileira. Você tinha, de um lado, os movimentos que traziam principalmente reivindicações populares, né? Movimento dos camponeses, os estudantes, pessoas que buscavam, de uma certa forma, uma sociedade mais justa, igualitária, tá? Então tinham operários, sindicalistas, estudantes, diversos movimentos ligados à classe trabalhadora que buscavam talvez maior espaço e melhores condições dentro da política de governo de João Goulart. E do outro lado,
você tinha aquele movimento que atuava de forma radical contra a política de João Goulart, acusando muitas vezes esses movimentos de trabalhadores, de camponeses, como movimentos que estavam contaminadas pelas ideologias comunistas e anticapitalistas, tá? Entre os principais movimentos que estavam do outro lado, né? Então você tinha os movimentos sociais populares e de outro lado os movimentos contrários a João Goulart, contrário às políticas de esquerda, estava a o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e também o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, que foi criado em 1961. Em fins de 1963 e 1964, ficou evidente que o plano trienal não havia alcançado os resultados esperados, né? E diante dessa situação, as tensões sociais elas aumentavam e se espalhavam por todo o país. Nesse cenário aí, no dia 13 de março de 1964, João Goulart ele organiza um grande comício que contou com a participação de mais de 300 mil pessoas e ocorreu lá no Rio de Janeiro, ali próximo à Estação Central do Brasil. Tá? E nesse comício, João Goulart ele apresenta as dificuldades que o país vem enfrentando e reafirma a necessidade de se estabelecer um conjunto de reformas que seriam adotadas no seu governo e para dar uma melhor condição política e econômica para o país. Essas eram as chamadas reformas de base, que acirravam ainda mais os ânimos das elites econômicas do país e ia contrário aos interesses estrangeiros. Tá? Então essa situação vai gerar uma grave crise econômica. Tá? E entre as principais medidas dessa reforma de base estavam reforma agrária para facilitar o acesso à terra de milhões de lavradores que tinham interesse de trabalhar e produzir no campo, né? Dessa forma essas pessoas não precisavam mais migrar das suas cidades, né, para as grandes capitais e poderiam trabalhar e permanecer nos seus locais de origem. Uma outra reforma vai ser a reforma urbana, ou seja, dar melhor condições aí de vida, né, de moradia para os favelados que viviam nos cortiços, né, e os inquilinos das grandes capitais. Reforma educacional, ou seja, para aumentar o número de escolas públicas e matricular todas as crianças, né, brasileiras, combatendo assim o analfabetismo. Reforma eleitoral, ou seja, dando direito ao analfabeto de participar da vida política, tá? Votando nas eleições. Reforma tributária para corrigir as desigualdades sociais na distribuição de deveres entre ricos e pobres, patrão e empregados, né? Então, criar alguns impostos sobre grandes fortunas, enfim, um conjunto de medidas bastante populares, importantes e que garantiriam melhores condições para a população mais afetada, mais pobre, mais carente, né? De fato, essas medidas das reformas de base vão desagradar em muito, principalmente os setores da elite nacional, estrangeira, que tinham outros interesses no Brasil e que começavam a ver o governo de João Goulart como um governo de tendência comunista. Diante de toda essa situação, alguns setores populares que eram favoráveis às reformas de base começam a desenvolver uma série de manifestações exigindo essas reformas. E paralelamente, os setores de oposição começam também a se articular em protestos e manifestações. Uma delas, a das mais conhecidas, foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um conjunto de passeatas organizadas, né, por senhoras católicas, autoridades civis, empresários, alguns membros da classe média, e organizaram várias manifestações. As principais, ou melhor, a primeira delas aconteceu em São Paulo, tá? Em 19 de março de 1964. A agitação político-social foi ficando cada vez maior, tomando cada vez maiores proporções, envolvendo tantos ideologias de esquerda, de direita, que se radicalizavam nos seus discursos. E uma das situações mais complicadas, né, durante esse período foi um ato que aconteceu em Brasília, envolvendo aproximadamente aí 600 sargentos do Exército,
e da aeronáutica que ocuparam a tiros as suas guarnições para exigir o direito ao voto. A rebelião dos sargentos ela foi controlada, porém, né, os oficiais militares se assustaram com a indisciplina da tropa e vão responsabilizar o governo, né, de João Goulart como o responsável pelo clima de desordem. Em 31 de março de 1964, explodiu a grande revolta das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. Essa revolta ela iniciou-se em Minas Gerais e contou com o apoio do governador de Minas, né, Mineiro Magalhães Pinto. Em seguida, né, teve forte adesão de outros golpistas, como por exemplo as unidades militares de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Sem condições de resistir, o presidente João Goulart vai deixar o cargo, tá, em 1º de abril de 1964. Aí ele vai fugir ali para o Rio Grande do Sul e em seguida foi para o Uruguai, onde ficou como exilado político. É aí que começa o período da ditadura militar brasileira. Bom pessoal, como vocês puderam perceber, esse resumo de história ficou bastante longo. Nele eu apresentei para vocês as principais características do governo de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Como vocês puderam perceber, esse argumento da ameaça comunista foi um argumento utilizado para legitimar a ditadura militar brasileira, né, o golpe militar de 64, e infelizmente o Brasil vai mergulhar num período muito sombrio da nossa história. Mas esse é um assunto para a gente discutir numa próxima videoaula. E é isso aí pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, deixo bem claro aqui que esse resumo de história não substitui a leitura do seu bom e velho amigo livro didático. Certo pessoal? Então termino por aqui, até a próxima. Falou!